Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão, meu povo? Bora para mais uma leitura de Provérbios. Agora, Provérbios 23 e 24. Já estamos na reta final de Provérbios. Temos aí mais seis pela frente, são 31 versículos. Esses dois, né? Seguinte, vai falar muito sobre o alcoolismo, sobre a glutonaria, que é o desejo pelas coisas do mundo, pela comida, pelo desejo de comer, sem vontade de comer por gula, comer por querer satisfazer os próprios prazeres. E então fala muito sobre isso. E bom, e sempre, né? Sobre trabalho, sobre sabedoria. A pessoa que não é sábia é a pessoa tola. E a tola, ela vai encurtar os dias dela na terra. E a pessoa sábia vai prolongar a vida dela na terra. Então, bora lá, fecha os olhos aí puder, fazer uma oração. Respira fundo. Senhor, te rendemos graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de o Senhor dar mais um dia de vida. Obrigado pela vida das nossas famílias, nossos amigos, pelas pessoas ao nosso redor, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar buscando a palavra novamente. Que o Senhor hoje possa sempre, sempre, sempre abrir nossos olhos, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, discernir as coisas que virão, o Senhor dar conhecimento da palavra. Que o Senhor possa tirar hoje o véu que esteja nos nossos olhos, tampando todo o conhecimento. Que o Senhor possa nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Bora lá, Provérbios 23. Quando te assentares para comer com um governador, preste atenção ao que se põe diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homens glutão. O que é o homem glutão, né? Que é glutonaria. Aquele homem guloso, que tem pratica as glulice, quer comer tudo desenfreado. Você vai na casa de uma pessoa, não importa se é uma pessoa, um político, uma pessoa importante, não importa. Quando você for na casa dela, você não é a pessoa, a primeira que vai comer algo, não é a primeira que se levanta para fazer algo. Você simplesmente fala, ó, você se, quando você sentares, preste atenção no que se põe diante de ti. E põe uma faca na tua garganta se é homem glutão. Se você é um homem guloso, um homem que não sabe esperar a sua vez, né, na expressão fala para colocar uma faca em nós mesmos. Um ato de nos auto-suicidar, mas no sentido de matar nossa própria vontade, matar nossas próprias golices, nossos próprios prazeres, porque a gente não é o dono da casa, a gente tem que esperar, tem que respeitar, tem que ter essa sabedoria. Uai, aconteceu, deu ruim total aqui. Maluco, deixa eu voltar aqui. Loucura, cara. Bugou tudo aqui. Palhaçada, hein? Então tá, vamos lá, voltando. Tutum. Ele fala. Se você é um homem que pratica desses prazeres, tem esses prazeres na sua mente, não tenhas. Mate a si mesmo, mate a sua própria carne, mate seus próprios prazeres, mate essa alma ruim que você tem. Não cobices os seus pratos saborosos, pois é comida enganadora. Então aqui, novamente, às vezes nós temos o grande problema de cobiçar e invejar a vida de outras pessoas. E geralmente essa vida é feita, ela ganhou do lado mal. Ela ganhou essa vida praticando mal. Ela ganhou essa vida roubando outras pessoas, passando outras pessoas para trás. Ou até temos o exemplo aí da Deolane Bezerra lá, advogada lá. Você vê as fotos, os bens que ela tinha, nossa senhora, era uma vida de invejar. Mansões, viagens, carros. É, tudo do melhor. É uma vida de invejar? É uma vida de invejar. Mas ela era o famoso caixa financeiro do PCC. Aí eu pergunto, vale a pena invejar uma pessoa ou querer ser uma pessoa igual ela? Então, às vezes, não.
Então eu te falo aqui, ó, não cobice os seus pratos saborosos, porque é comida enganadora. Ela engana muitas pessoas, faz coisas ruins para ter aquele dinheiro. Não te canses tentando enriquecer. Seja sábio. Aqui falando novamente. Não fique cansado. Não leve isso ao último pé da letra para ficar rico. Seja sábio antes. Com a sabedoria você vai alcançar a riqueza, porque a riqueza vai ser uma prosperidade natural. Fi- Fixará os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente as riquezas criam para si asas e voarão ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobice os seus pratos saborosos. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Como ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Aqui fala sobre o nós invejamos a pessoa que conquistou todos os seus bens de uma forma maligna, por caminhos tortuosos, através de perversidade, através da insensatez, através da tolice. Então aqui fala pra gente não invejar essa pessoa, não querer ser igual a essa pessoa, porque no fundo o seu coração não está com ela mesma. O coração dela está em outros lugares, está somente no dinheiro e não em Deus como deveria ser. Vomitarias o bocado que comestes e perderias as tuas suaves palavras, perdão. Não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria, as tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, pois o seu defensor é forte, e ele pleiteará a causa deles contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos e as palavras do conhecimento. O que é a disciplina, né? A disciplina é a continuidade, a repetição diária dos hábitos, com vontade ou sem vontade, independente de tudo. Já a constância é você repetir um hábito independente das circunstâncias. Tá chovendo? Vou fazer. Tá sol? Vou fazer. Tá tá caindo o mundo, eu vou fazer naquela hora. Já a disciplina não é necessariamente você fazer tudo um dia na mesma hora, mas é você fazer todo dia aquilo. Não importa a hora. Não importa se é 5, não importa se é 15, não importa se é 1 hora, se é 2 horas, mas você vai fazer. E aqui ele fala: aplica a disciplina, o teu ouvido, aplica a disciplina ao teu ouvido para você ouvir as palavras do conhecimento. Então, é aplicar a disciplina no meu coração e os meus ouvidos para as palavras do conhecimento. Então eu todos os dias eu aplicar, deixar meu coração aberto, minha mente aberta para poder ouvir as palavras do conhecimento, porque elas vão me edificar. É isso que ele diz aqui. Não retires a disciplina da criança, porque se a castigares com a vara, nem por isso ela morrerá. Ó, até a palavra fala pra gente dar uma varada na criança. Até a Bíblia fala pra gente dar umas palmadas na criança desde cedo, ó. Essa geração nova aí. Ai, não pode bater, não pode ser teiro, vai gerar trauma. Ah, não, não. Cara, o tanto que a gente apanhou na infância, apanhou e não gerou nada hoje. Viramos homens e mulheres certas. Enfim, aqui fala que não podemos tirar essa vara, essa disciplina, essa correção. Porque mesmo que ela tenha, hum, ela não vai morrer por causa disso. Ela não vai ter um fim trágico. Vai ter só uma dor, mas a dor era momentânea. Nós sabemos que, né? Sem dor, sem ganho. E toda dor vai te levar para um propósito. Então, o propósito dela é aprender. E também sabemos que tudo na vida nós temos desertos. Vamos passar por deserto, mas o deserto ele é temporário. Ele é só uma passagem. Não vamos morar no deserto, vamos só passar pelo deserto. Mas já continuando, ó. Tu o castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tá vendo? Com a correção, nós vamos livrar nossos filhos do caminho errado, do caminho tortuoso, do caminho perverso. Nós hoje estamos caminhando em integridade, somos íntegros porque fomos ensinados da melhor maneira, fomos corrigidos da melhor maneira. Então, por isso ele fala, ó,
Você vai castigar, você vai o disciplinar, você vai corrigi-lo, e por isso você vai o salvá-lo do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, então se alegrará o meu coração, exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas, coisas certas, coisas para edificar. Não tenha o coração, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, conserva-te sempre no temor do Senhor, sempre no respeito ao Senhor. Não devemos invejar as pessoas ricas, mas que são pecadoras. As pessoas que têm muita riqueza, mas essa riqueza foi adquirida de uma forma maligna, de uma forma perversa. Não deve- Tem a música do Racionais que fala isso, que para não inveja o mal. O meu filho, não inveja os mal, não inveja o mal. Tem uma música do Racionais que fala isso. Certamente há esperança para ti, e a tua esperança não será aniquilada. Ouve tu, filho meu, e se sábio, conduze no caminho certo o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões da carne, pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza. A sonolência cobrirá de trapos o homem. Aqui fala sobre a gente não andar com as pessoas que só vivem na vida para comer, 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 comer. Lá em, lá em Romanos, Romanos fala para a gente não destruir o nosso corpo por conta de comida. Ele fala para não destruir, para a gente ter o controle de tudo que a gente come e porque eu não lembro o versículo, cara. Mas Romanos fala, não destruir a obra do Espírito Santo por comida. Caramba, hein? Porque Romanos tem muita coisa. O Romanos tem muita coisa mesmo, cara. Enfim, em Romanos fala: não destruís, né? Não destruís o corpo de vocês pela comida. Porque a comida, ele fala que a comida é para edificar, é para ajudar, para nos. Aí, ó. Romanos 14:20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer qualquer alimento que leve o seu irmão a cair. Então, tá, não é errado comer tudo. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. A gente pode comer tudo? Pode comer tudo, mas a gente tem que ter um discernimento do que estamos comendo. Não estamos falando de ter um shape, de ficar no shapeado, mas de manter uma saúde física, manter uma integridade, manter uma qualidade física para o seu dia a dia. Então, aí fala que ó, pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza. A sonolência cobrirá de trapos o homem. Não há pecado no álcool, tomar o álcool, mas sim a embriaguez. Você perdeu os sentidos da palavra, perdeu os sentidos de si. Começar a ter atitudes que você não teria se você tivesse sóbrio. Isso que ele fala. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Aqui quando é os mandamentos, né? Honrar pai e mãe até o fim. Às vezes muita gente que até o momento da vida precisa dos pais, porém quando os pais ficam mais velhos, eles não têm mais paciência, acaba largando os pais para morar sozinho, para morrer sozinho, num orfanato, algo assim. É triste, mas se a gente sabe disso, não devemos fazer isso com nossos pais. Compra a verdade e não vendas, não há vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Isso daqui nada mais é que é o famoso comprar mentoria, comprar livros, comprar acesso, comprar cursos, eventos para você adquirir sabedoria. Podemos adquirir sabedoria só lendo a palavra sozinho? Podemos. Somente, porém, se a gente tem a oportunidade de pagar alguém que tem mais conhecimento que a gente, mais sabedoria que a gente, mas essa pessoa vai ensinar mais rápido, vai encurtar o caminho pra gente, é muito melhor. Então aqui fala: compra a verdade e não a vendas. Adquire sabedoria, disciplina e entendimento. Grandemente se regozija o pai do justo. Quem gera um sábio se deleita nele. Alegram-se teu pai e tua mãe. Regozije-se a quem te gerou.
Dá, meu filho, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, pois prova profunda é a prostituta, poço estreito é a adúltera. Ela, como um assaltante, põe-se a espreitar e multiplica entre os homens unidos, né? A prostituta vai sempre multiplicar a quantidade de homens perversos, homens que têm iniquidade. Aí agora, do versículo 29 ao 30, eita, na verdade não, do 29 ao 35, vai falar tudo sobre o alcoolismo. A pessoa que tem problema com a bebedice, com o álcool, não controle do álcool, né? Como eu falei, não há problema em beber, o problema tá o coração nele e a embriaguez, perdeu o sentido de si. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente. No seu fim, ele morderá como a cobra, e como a víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidade. Você vai falar perversidade. Serás como o que dorme no meio do mar, como o que dorme no meio do mastro. Dirás: espancaram-me, mas não me doeu. Bateram-me, mas não me senti. Quando viria a despertar? Quando tornar a beber? Cara, aqui ele resumiu o bêbado. Ele fica bêbado, fala coisas perversas que não lembra. Ele vai apanhar e não vai saber como que apanhou. Ele vai dormir no mar, largado, vai dormir em qualquer outro local. E não vai nem saber como dormiu, porque a bebida vai ser muito mais forte. Vai fazer ele esquecer todas as dores, o frio. É... Pô, cara, acho que tá em Provérbios mais pra frente que fala sobre dar bebida para os pecadores. Assim pra eles esquecer das suas dores. Ele pede, Deus fala, não, dê bebida forte para as pessoas, para elas esquecerem do sua dor. Caramba. Ele fala pro bêbado, né, na verdade. Ele fala assim, dê bebida forte pro bêbado para fazer que ele esqueça das suas dores, esqueça dos seus problemas. Ah, aqui, ó. Provérbios 31, 6. Dai bebida forte aos que perecem o vinho, e aos de espírito amargo, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembram mais. O pessoal usou muito esse versículo durante o carnaval. Dá bebida forte pra esse povo. Porque, cara, quem vai pro carnaval, eu falo eu mesmo, já fui várias vezes. Cara, você tá perdido espiritualmente. Lá o carnaval só acontece merda, só putaria. É só gente comendo gente. É glória pra tudo que é lado. É um ambiente que não existe festa, não existe alegria. É um espaço total não é aceitação não, mas de abertura. Ai, cara, não sei se é a palavra. De possibilidade de você usar droga, beber à vontade, sem ser julgado, sem ser condenado. Porque você vai ver um caído, mas tem outro, mas tem outro. Então fala. Tá com o espírito amargo, tá com problema no espírito, tá de pobre de espírito, dê bebida forte. Que a bebida forte vai fazer a pessoa esquecer dos problemas dela. E realmente esquece, momentaneamente, mas esquece. Capítulo 23 terminado. 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, pois o seu coração medita a violência e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmeras de tudo que é preciso e agradável. O homem sábio, ele é forte,
e o homem de conhecimento aumenta a sua força. Pois, com conselhos prudentes, farás a guerra. Na multidão dos conselheiros sempre haverá vitória. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta ele não abre sua boca. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre dos maus, intentos o chamarão. Mestre de mal ele vai ser chamado. Os propósitos do tolo são pecado. O zombador é abominável aos homens. Se te mostras fracos no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Cara, isso aqui é pesado. Se no dia da angústia, se no pior dia da sua vida, se na pior situação, seja financeira, espiritual, física, profissional, você se mostrar fraco, quão pequena é a tua força, quão aflito será. Todos nós vamos passar aflições na vida, mas tenha bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Porque que Jesus, ele veio, Jesus, Deus, né? Deus, ele encarnou em carne e osso, se comprimiu na sua força, na sua magnitude, na sua grandiosidade e veio na terra como Jesus em carne humana. Para ele mostrar que, mesmo que a gente passe hoje, mesmo todas as aflições que a gente passe hoje, Jesus ele passou e venceu o mundo. Você fala, ah, só fui traído, Jesus foi traído. Fui açoitado, Jesus também foi açoitado. Ah, fui expulso, Jesus também foi expulso. Não confiaram em mim, também alguns dos seus discípulos também não confiaram nele. No pior dia da sua vida, quando ele estava lá no mastro, crucificado, os romanos iam atrás ei, as costas. Iam atrás dos discípulos e perguntavam: Você conhece esse Jesus? E falaram: Eu não conheço esse homem, não sou o discípulo dele. Só que antes passaram anos dizendo que ele era o rei, ele era o cordeiro, ele era o Jesus que ia salvar todos nós. Ah, tô sofrendo uma dor física. Aí Deus vai falar: pregaram pregos nas minhas mãos e meus pés, e depois eles enfiaram uma lança na minha costela. Ah, mas eu tô com uma dor terminal. Jesus suou sangue. E na biologia, na medicina, fala que suar sangue é o nível máximo de dor, de aflição que tem. Então, se a gente for mostrar angústia, for mostrar cansado, não cansaço não, mas for reclamar da dor, falar que a gente tá fraco, perdão. No dia da angústia, no dia da aflição, Deus vai falar quão pequena é a tua força. Porque lá em Josué 1:9, quando Deus fala seja forte e corajoso para Josué, Deus ele não vai nos dar força, ele não vai nos dar coragem. Isso tem que vir de nós. Nós temos que ser fortes e corajosos. Nós temos que ter fé. A fé não é vir de Deus. A fé ela vem pelo ouvir, vem pela sabedoria, vem pelo ambiente que você tá. Mas isso vem de Deus, vem de nós. Deus não nos dá fé. Tó, vou te abençoar com uma unção de fé. Com um não, com uma, caramba, uma poção mágica de fé. Não existe isso. Força e coragem vem de nós. Então fala. Então aqui falou, se no dia da angústia nós nos mostrarmos fracos, não sermos homens de verdade, não sermos homens provedores, quão pequena será a nossa força? Então, tá no dia da angústia, tá no dia da depressão, tá no dia da ansiedade, seja forte, seja valente, seja o leão da tribo de Judá. Olhe para si mesmo e fala, pô, eu sou homem, eu tenho que assumir isso. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Homem não reclama de dor, homem faz. Homem não reclama de estar doendo, homem cumpre propósito. Porque quem tem propósito não negocia com a dor. A dor vai ter, a angústia vai ter, a aflição vai ter, mas eu vou realizar mesmo assim, porque eu sou homem, homem não desiste. Homem não tem que ficar desistindo. Homem vai até o fim. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Se disseres, não o soubemos, acaso não perceberá aquele que ponderá os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, filho meu, pois é bom. O mel do favo é doce ao teu paladar. Sabe também que a sabedoria é doce à tua alma. E se achares, haverá para ti recompensas,
e não será frustrada a tua esperança. Aqui ele faz a comparação sobre o mel, o favo do mel, uma coisa doce, é bom para o paladar, dá prazer ao paladar. Assim como a sabedoria vai ser para nossas vidas. Teremos uma vida com mais prazer, com mais doçura, com mais vontade de viver, porque vivemos através da sabedoria e não do nosso próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. Não espie a habitação do justo, o ímpio nem assoles a sua pousada, pois 7 vezes cairá e o justo se levantará. Mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Hum, Perdão. Cara, esse daqui, esse próximo versículo, ele é, os dois próximos, né? Ele é bem difícil de vivemos, de fazer, né? Ele é bem delicado, mas é possível. Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e ele desvie a sua ira. O que isso quer dizer? Todos nós temos inimigos. Seja inimigos do mundo, seja inimigos Satanás, todos nós temos. Só que quando ele. Geralmente aconteceu, né? Geralmente uma vez. Geralmente não, mas quando esse inimigo cair, ou um dia ele vai cair, ou ele já caiu, aqui fala pra gente não se alegrar na sua queda. Pra gente não ficar feliz porque ele se ferrou. E é difícil, cara. É muito difícil. A gente vê uma pessoa que nos fez mal e posteriormente essa pessoa se ferrar em alguma coisa, o que a gente vai fazer? Ele vai dar risada, ele vai ficar feliz porque a pessoa se ferrou. Porque ela já fez mal pra gente. Só que aqui fala pra gente não ficar alegre e nem ter coração em paz referente a isso. Porque Deus ele vai olhar o nosso coração. É foda, porque o que ele fala aqui? Que se a gente se alegrar quando o nosso inimigo cair, Deus vai olhar pro nosso coração. E a ira de Deus vai se virar contra nós. É muito difícil isso, mas, cara, é possível. A gente vê o inimigo caindo e dá risada, e não dá risada disso, não ficar feliz por isso. É possível? É. Falar que eu faço isso todos os dias é mentira. Mas é possível, mas é o que Deus fala, porque senão a ira dele vai se virar contra nós. Tututum. Ah, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem te invejas dos ímpios, pois o maligno não tem esperança futura. A lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor e ao Rei, filho meu. Não te associes com os rebeldes, pois de repente se levantará a sua perdição. Quem conhecerá a ruína que virá sobre eles? Também estes são provérbios do sábio. Mostrar parcialidade ao julgar não é bom. Cara, esse daqui é o que mais acontece na política, né? Nós vimos os ministros, uma pessoa ele julga 100%, o outro ele julga 40, 50. Então fala, mostrar parcialidade ao julgar não é bom. O pai que tem vários filhos, geralmente o filho mais novo é o bebezinho, ele julga de uma maneira, mas o mais velho, ele acaba puxando mais, não puxando o saco, mas chamando mais atenção, exigindo mais da criança. Então, mostrar parcialidade ao julgar não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, será amaldiçoado pelos povos e detestados pelas nações. Para os que o repreenderem, porém haverá satisfação, e sobre eles virá abundante bênção. Como beijo nos lábios, é uma resposta honesta. Termina os teus trabalhos de fora, apronta os teus campos, e depois disso edifica a tua casa. Cara, esse versículo é bem top. Ele faz até uma ligação lá com Lucas 14, 28 e 29. Vou até achar aqui. O que que ele fala? Que termina os teus trabalhos de fora, apronta os teus campos e depois disso edifique sua casa. O que que ele fala? Por exemplo, eu quero construir minha casa. Só que antes de construir minha casa, eu tenho que terminar meu trabalho de fora. Eu tenho que ter um trabalho de fora. Eu tenho que ter uma renda que faça entrar dinheiro para assim eu ter dinheiro para construir minha casa. Porque como que eu vou construir uma casa, sei lá,
de milhões de dólares, trabalhando pouco, fazendo pouco. Como que eu vou ter eu vou ter o melhor casamento do mundo se eu nem comecei a tratar bem a minha futura esposa? Nem a conquistei a minha namorada, vamos falar namorada. Nem conquistei a minha namorada, nem fiz valer a pena, nem mostrei pra ela que tipo de homem que eu vou ser na vida dela. É o trabalho. Então, antes de eu terminar o trabalho e edificar minha casa, de edificar meu casamento, como é a palavra? Caramba, mano. Tô ficando velho já esquecendo as palavras. Confirmar, confirmar meu casamento, eu tenho que antes terminar meus trabalhos de fora, que é antes. Conquistar a mulher, mostrar que tipo de homem eu vou ser pro resto da vida dela, que tipo de marido eu vou ser, que tipo de pai eu vou ser, e então eu vou edificar o meu casamento. Aí lá em Lucas 14, 28 e 29 fala: Se alguém de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se vai ter para acabar? Para aquele que não acontece, para que não aconteça, depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem, comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Quando nós já vimos construções pelo redor da cidade inacabadas na metade, é isso quer dizer. Então, se eu vou construir uma casa, eu tenho que primeiro contar o que eu tenho, quanto eu recebo, quanto eu vou receber, para ver se eu vou ter condições para terminar essa casa, finalizar esse projeto. Mas isso quer dizer que quando são projetos do nosso coração. Quantas vezes nós já viu Deus agindo, falando assim, falando para a pessoa, ó, construi. Constrói tal coisa, edifica tal coisa, faz essa casa, porque eu vou dar a provisão. Eu vou mandar o cordeiro. Eu vou mandar o salário. Eu vou mandar o dinheiro. Eu vou mandar mais trabalho para você ter mais dinheiro. Isso é uma coisa, já é um outro assunto, tem nada a ver com esse versículo. Mas quando a gente tem um projeto, quero construir minha casa. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Terminar os meus trabalhos de fora, aprontar os meus campos. Tem que aprontar os meus campos. Colocar sementes. Essas sementes vão gerar frutos. E esses frutos vão me gerar renda, porque depois eu vou vender, vou fazer um bolo, vou fazer outra coisa, vou trazer mais dinheiro para casa. Então, depois, lá em Lucas fala: se alguém de vós está querendo construir uma casa, uma torre, né, que fala aqui, você não teria que se assentar primeiro a fazer contas dos gastos para ver se você vai ter dinheiro para acabar essa obra? Porque não, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar com todos os que vierem, comece a zombar dele. Porque, cara, com certeza, essas pessoas que construíram uma casa, um projeto, uma torre, uma empresa, e parou no meio do caminho porque faltou verba, é vergonhoso a pessoa falar que acabou por conta de verba, não é? Então, para que a gente não passe essa vergonha, não seja zombado, não passe por essa situação, faça a conta primeiro do seu dinheiro. Vou fazer uma viagem. Ok, mas você tem dinheiro para pagar essa viagem toda? Vou comprar um carro. Ok, mas você tem dinheiro para pagar todo o carro e para manter o carro também? Porque às vezes as pessoas estressam. Ah, eu tenho aqui 40 mil. Vou comprar um carro. Só que compra um carro de 40 mil. Só que esse carro é um carro que gasta mais, é um carro maior, é um carro que a manutenção é mais cara e ele não faz esse gasto. E geralmente a pessoa não tem condições para manter. Então, cara, toda vez que for preparar algo, for construir algo, for edificar algo, assenta-te primeiro os teus trabalhos, apronta o teu campo, pense muito, conte o dinheiro que você tem a curto, médio e longo prazo e vê se isso vai ajudar você, vai fazer com que você termine essa obra. Então, cara, tá vendo que não precisamos é, viver, passar por necessidades antes, que na Bíblia tem tudo, cara. Mas isso precisa o quê? Uma interpretação de texto. Se a gente não sabe interpretar a Bíblia da melhor maneira, a gente não vai nunca entender ela. Isso aqui eu fui entender porque eu leio o versículo aqui, pesquisei mais sobre isso, daí na pesquisa me deu Lucas, que me levou lá para essa explicação. Então, se a gente tem uma interpretação correta da Bíblia, a gente não vai precisar de nada no mundo. Mas, cara, a Bíblia, o processo espiritual é como se fosse o shape. É todo dia. Para eu ter um shape que eu tenho hoje, eu preciso treinar todos os dias, preciso me alimentar bem, preciso dormir bem, preciso suplementar bem. Para eu ter uma vida espiritual boa, eu preciso
ler a palavra todos os dias, preciso jejuar sempre, preciso me abdicar do prazer, preciso estar mais presente na palavra. É básico. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem use os teus lábios para enganar. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Esse daqui é a famosa vingança, né? Igual o seu Madruga, né? Mata a alma e envenena, né? Então, cara, a vingança é do Senhor. Como Deus vingou Saul por ter feito mal a Davi, assim Deus vai fazer com nossos inimigos. Então a vingança não cai a nós. Alguém fez-nos mal? Glória a Deus, abençoa essa pessoa. Depois deixa a vida paga. A vida é uma das coisas que Deus não tem poder é a lei da semeadura. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Ah, não sei porque eu colhi o mal aqui, plantei o mal, mas Deus me perdoou, que a vida não vai te cobrar. Ela vai cobrar, cara, porque é a lei da semeadura. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. Tudo estava cheio de espinho, a superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedra em ruínas. Apliquei o coração ao que vi e aprendi uma lição do que observei. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Cara, parece que eu tô repetindo os versículos. A gente já leu isso lá no começo, falando sobre o preguiçoso. Muitas vezes a gente já foi na casa de amigo, entrou no quarto dele, ou na casa das todas as pessoas são preguiçosas, a gente vê aquela casa bagunçado, tudo fedendo, a varanda bagunçada, tudo sujo, casa cheia de espinho, né, o que fala aqui. E qual que é a recompensa disso? Um assaltante. A pobreza vai vir com um assaltante. E a necessidade como um homem armado, tá? A pessoa vai ter pobreza e necessidade, porque ela mesma não busca. Porque ela fala um pouco para dormir, um pouco para cochilar e um pouco para cruzar os braços. O que quer dizer esse um pouco? É durante o dia. Durante o dia, o tempo todo ela tá cochilando, ela tá dormindo, ela tá cruzando os braços, encostada, esperando o sucesso vir, esperando a vitória vir, querendo tudo na palma da mão. Mas não é assim que funciona a vida. A vida é feita de plantio e colheita. O que estamos plantando hoje? O que eu estou plantando para colher amanhã? O que eu estou plantando hoje para meus filhos colher? Meus filhos colher? Que tipo de homem estou sendo hoje? Que tipo de mulher estou sendo hoje? Que tipo de cristão estou sendo hoje? Eu estou plantando palavras boas? Estou plantando coisas boas para o mundo? É isso que eu tenho que entender. Porque senão a necessidade e a pobreza vai vir me assolando. Deus me livre. Pessoal, finalizado. Provérbios 23 e 24. Muito top, gostei mais uma vez. Amanhã vamos falar sobre o 25 e o 26. Estamos já finalizando. É isso, meu povo. Faça um excelente dia, uma excelente noite, excelente tarde. Declare coisas boas. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Estamos juntos até depois do fim. Amanhã, novamente de manhã. Tamo junto?